Esta é a segunda edição do Conversa Livre, programa da VIP TV do site arquivovip.com.br. Ele já foi funcionário do Extinto Banderli, Banco do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje é um grande empresário do ramo de alimentos em Alexandria e região. Preocupado com os problemas de Alexandria, sempre demonstra sua preocupação e também busca soluções para resolver alguns problemas com opiniões e com ações. Hoje nós vamos conversar com Manuel Emídio, mais conhecido por Manuelzinho, da Rede Oeste Supermercados. Manuel, um dos problemas que não só Alexandria vive, mas toda a região, é a falta d'água. Você sempre vem discutindo isso, cobrando soluções e dizendo: se no próximo ano for seco, o que vamos fazer? Vamos ter que abandonar Alexandria? Bem, J. Gomes, em Alexandria a gente tem visto com preocupação, eu como cidadão e como comerciante, empresário nessa cidade, onde por uma questão de amor a Alexandria, o meu pequeno patrimônio é em Alexandria, e eu me sinto preocupado e às vezes que falamos sobre esse assunto, sempre demonstrei a minha preocupação como você já disse, com as medidas paliativas e que em nada vem para resolver, em definitivo, o problema de Alexandria. Nós que estudamos, nós lemos jornais, nós acompanhamos os noticiários, nós sabemos, temos consciência de que toda a água do planeta Terra, só 2,5% ela é considerada de água doce, de água potável própria para o consumo humano. 97,5% é composto de águas salgadas, para a gente ter uma ideia. Desses 2,5%, vale dizer que praticamente 1,5% é formado nas calotas polares e no alto das montanhas. Esse outro restante que fica, apenas 0,3% dessa água, ela está armazenada em lagos e rios. Fazendo esse pequeno histórico para mostrar a importância da água e não só a preservação dos nossos mananciais, mas a educação no nosso consumo, eu vou trazer o problema para a nossa cidade, que é o que eu sempre falo com o J. Gomes e com quem eu posso falar. Não opiniões técnicas, eu não sou técnico no assunto, eu sou um alexandriense preocupado, atento ao que acontece de bom e de ruim em Alexandria, aplaudindo e criticando na medida do que eu julgo certo. O problema da água de Alexandria, a gente não pode aqui, tem gente que pela questão partidária, ou para defender fulano ou beltrano, não existe culpa na classe política pelo fato do fenômeno natural seca. Existe a falta, existe o descompromisso, existe a irresponsabilidade de todos os atuais e governantes passados, no sentido de não ter se preparado para isso. Nós temos regiões no mundo, a Califórnia, o Texas, o estado do Texas, existem regiões com solos mais pobres do que os nossos, com menos índice pluviométrico do que o nosso e de grande desenvolvimento. Israel é praticamente um deserto e tem alimentos exportando para o mundo, para o seu consumo interno, exportando algumas coisas para o mundo. Então não é uma questão da falta de chuvas. Nos últimos anos nós estamos passando por um período aqui em Alexandria nós já vamos completar o 6º ano de seca, em outras regiões o 5º ano, nós já estamos no 6º. Isso é algo que põe em risco não apenas a atividade agropecuária, mas põe em risco em todos os setores da economia do nosso município, da nossa região pobre, que nós estamos num estado rico, mas pela irresponsabilidade dos governantes, pela lama, pela ceboseira da corrupção, nós estamos vivendo em estado de pobreza, mendigando uma esmola do governo, ou temos que nos ajoelhar toda hora para poder sobreviver.
Então Alexandria, quando a gente viu o projeto Bananeiras ser concluído, com algumas restrições de técnicas de algumas pessoas, mas a gente imaginou que nas próximas 2 décadas a gente não teria esse problema, e a gente viu que foi um engano. Então, de lá para cá, para resumir o que eu já me estirei demais, eu queria só dizer o seguinte: o que mais me preocupa em Alexandria, como ser humano também, não é só como empresário, é o risco que existe da minha permanência como homem, como cidadão em Alexandria, a minha e de todos os alexandrienses. Nós vivemos um verdadeiro estado de guerra. A guerra, todos os estrategistas, eles têm o plano A, o plano B e o plano C, que seria a retirada. Como sair em segurança, como se retirar da guerra em segurança. E nós não tivemos ainda a coragem, a hombridade e a responsabilidade de fazer nem o plano A. Nós temos as soluções paliativas de poços artesianos perfurados, poços rasos de pouca profundidade, que estão sendo usados, estão salvando ainda, graças a Deus, a população de Alexandria, mas que não tem nenhuma segurança de que a gente possa contar com isso por muito tempo, até pela falta de educação e de conscientização que a população está utilizando esses poços. Na verdade, Manuel, acho que, englobando tudo que você falou, acho que o problema maior vem de onde não deveria vir. Falo dos programas paliativos do governo. Vou citar aqui um exemplo. No dia 27 de novembro de 2009, veio aqui o governo, trouxe aqui para Alexandria o que chamou de Encontro das Águas. Montou uma tenda enorme ali na Praça da Folia, e veio trazer um projeto sobre a adutora do Alto Oeste. Só que, diferentemente do projeto original, vocês podem ver aí na tela um mapa onde esse projeto original trazia águas da barragem de Apodi para desaguar na barragem de Paulo Ferros, e daí distribuir para cerca de 27 ou 23 municípios aqui da região do Alto Oeste. Com o Encontro das Águas, essa adutora não trazia mais água da barragem de Apodi, e sim transportava as águas através de uma segunda adutora da barragem de Paulo Ferros para os 23 municípios aqui da região. No momento eu até achei aquilo absurdo, porque a barragem de Paulo Ferros a gente sabe que é pequena até para o município de Paulo Ferros diante do seu crescimento. Eu questionei ao secretário de Recursos Hídricos na época se houvesse um período de seca, cerca de 2 anos de seca, se essa barragem não ia secar. E ele me respondeu que não, porque havia um estudo sobre isso, e se houvesse uma seca nesse período, a transposição do Rio São Francisco já deveria estar chegando. Ou seja, isso em 2009. Inclusive você está acompanhando imagens sobre isso. Eu criticaria de forma contundente a classe política, como não poderia deixar de ser, mas eu queria levar um pouco dessa culpa também para nós, para a sociedade. Será que nós tivemos a curiosidade de acompanhar tudo isso que Jota falou agora, Jota Gomes falou, a respeito de como estava sendo conduzida a adutora de Alexandria, e não nos mobilizamos, nós não chamamos para uma discussão que deveria ser uma iniciativa dos governantes, do Poder Executivo, de todas as camadas da sociedade, mas ninguém se interessou para isso. Hoje nós estamos nesse estado de calamidade, que eu classificaria de uma situação desesperadora, porque o próprio nome já diz, não tem muitas esperanças. Se esses poços secarem, Alexandria tem que haver um êxodo geral. Eu vou ter que abandonar minha casa, meu comércio, eu não estou querendo ser catastrófico aqui. Eu estou só dizendo a possibilidade que pode existir. Maneira, se não houver um bom inverno no próximo ano, fatalmente isso vai acontecer. Porque nós vamos tirar água de onde? Para se ter uma ideia, a barragem de Açu, a barragem Armando Ribeiro, né?
segundo notas da imprensa, no próximo ano já vai entrar no volume morto. Pois é. Isso aí ilustra tudo, não precisa mais nem dizer nada. Esse fato, por si só, ele já justifica a minha classificação de desesperadora, a situação. Existe algum milagre para os políticos fazerem, e que evite isso agora, nesse momento? De imediato, teriam que ser ações imediatistas para salvar, para preservar. Acho que só com a transposição das águas do Rio São Francisco. Embora todos os anos digam que tudo vai ser resolvido, que as águas vão chegar realmente por aqui, né? Mas, para se ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, nem sequer cidades que deveriam estar preparadas para receber as águas do Rio São Francisco estão. Quer dizer, tudo está sendo feito sem a conclusão de um projeto específico para isso. Pois é, imagine a falta de comprometimento desses governantes. Nós habitamos o semiárido nordestino, no sertão nordestino, o epicentro da seca, onde existe mais carência, e esse pessoal que planejou, que idealizou isso, entre aspas, não se lembrou que a gente aqui poderia precisar também. Manuel, e o Rio São Francisco está morrendo, né? Está morrendo. Ninguém pensou, quando foi feita essa transposição, que o rio estava assoreado. Ninguém pensou nisso. Eu vi uma frase que me impressionou. Estão querendo tirar leite de vaca morta. O Rio São Francisco hoje, quando a gente viu aquele religioso fazer aquela greve de fome, em protesto pela não transposição, depois eu pude entender, acompanhando os fatos, de que ele tinha inteira razão. Porque ele não quis chamar a atenção para não tirar os 3%, como ele diz, da água que vai entrar no mar e que vai fatalmente não ficar para ninguém. Ele quis chamar a atenção para que o Rio São Francisco, as suas nascentes, as suas margens, eles teriam que ser preservados para que a gente pudesse, sim, depois disso, tirar a água do Rio São Francisco. Mas até mesmo a barragem, quando o Jota falou na barragem de Armando Ribeiro, a barragem, veja a irracionalidade das ações de nossos governantes. Eles continuam tirando da barragem Santa Cruz um volume d'água imenso para projetos irrigados, já diminuíram, mas ainda continuam tirando, para abastecer Mossoró, para abastecer, quer dizer, como se a gente aqui não existisse. E como se houvesse um milagre, um passe de mágica e a gente resolvesse tudo. Eu acho que esse problema da água, que deveria envolver uma discussão sem partidos, sem bandeiras, a única causa a ser discutida ser a água e a sociedade participasse. Porque eu vejo uma sociedade ainda muito omissa, muito partidária, muito a paixão quase clubística, que é o seguinte, que se eu estiver dizendo alguma coisa aqui, alguém já está se sentindo pai porque falei contra A ou B ou C. Eu estou falando aqui como um cidadão alexandriense, quero até deixar bem claro, não tenho partido, não tenho candidato, o meu partido, o meu candidato é Alexandria, é o meu comércio, é o meu trabalho. E tenho minhas simpatias partidárias também, mas não misturo essas coisas, nem com parentesco no meio eu misturo. Mas eu conclamo de uma forma assim, eu diria até que em tom de súplica, que a sociedade de Alexandria saia dessa zona de conforto e passe a participar das opiniões. Não é preciso estar em toda festa, não é preciso estar em toda reunião, mas que participe, que informe, que forme opinião e que cobre dos políticos. Porque a política é pintada como os políticos como uma coisa tão ruim, tão nefasta, tão trabalhosa, mas eles estão tudo doidos, estão se pegando aí para assumir a prefeitura. Então não deve ser tão ruim, não, deve ser muito bom. Esta semana, os jornais do Estado noticiaram que o governo do Rio Grande do Norte conseguiu aí cerca de 27 milhões junto ao Ministério da Integração, né? Isso para construir cacimbões e cavar barreiros para o gado. Só que pelo que a gente está vendo, a água do subsolo está acabando. Aqui na nossa região
não é? São poços rasos, os poços profundos com água muito salobra. Então eu pergunto, como é que vai ficar a situação se a solução for só essa? Como diria aquele fiel fervoroso, literalmente nas mãos de Deus. E aproveitando essa sua última colocação, a questão de dizer nas mãos de Deus é uma forma muito cômoda. Eu não sou um homem muito religioso, mas eu sou um homem temente às coisas, eu sou um homem atento às reações da natureza. Mas é muito cômodo dizer está nas mãos de Deus, para os políticos, até para nós mesmos, sociedade, entreguei nas mãos de Deus. Vamos olhar pelo lado religioso, se isso interessar. Se Deus criou tudo, Ele criou a região semiárida para ser semiárida, para ter chuvas irregulares, para ter essas intempéries, essas incertezas no clima. Então não adianta dizer que entregou na mão de Deus não, porque Ele não vai mudar o clima. Nós temos homens, cidadãos, políticos, sociedade, fazermos. Nós temos que fazer. Nós não podemos esperar e entregar na mão de Deus. E outra, a questão do próximo ano, existe uma interrogação muito grande. Existe divulgação de previsões conflitantes. Existem alguns que dizem que vai chover demais e existem outros já questionando, dizendo que 2017 será um pouquinho menos ruim, não vou dizer melhor, menos ruim que 2016. O que, de qualquer forma, vai melhorar os lençóis freáticos, as águas dos açudes podem melhorar, mas não vai resolver, são situações paliativas. Esse fato, ele tem um lado bom, essa catástrofe que está acontecendo com todos nós, existe um lado muito bom nisso, que era chamar todos os interessados. Volto a dizer, sociedade também. A sociedade gosta muito de apontar só para os políticos. Os políticos são fruto das suas decisões, das suas escolhas. Então, é hora de a gente chamar Alexandria. Vamos trazer para Alexandria. Não quero nem falar no Brasil, no mundo. Eu quero saber de Alexandria. Quem está disposto a discutir quais serão as soluções definitivas para Alexandria? Sabemos que no momento não existe, mas nós podemos planejar. Vamos ter a coragem e pelo menos um pouquinho de vergonha e criar pelo menos o plano A, que eu tanto falei. Essa questão de estarmos na mão de Deus, como eu disse, como dizia o fiel fervoroso, né? A gente sabe que nós temos que fazer a sua parte, mas aquele fiel fervoroso diria, estamos na mão de Deus, dependemos do inverno, e realmente dependemos do inverno, mas ações concretas precisam ser tomadas. E aí onde eu coloco, eu acho que as pessoas procuram resolver o problema quando ele já está agravado, não é? A gente já tem um exemplo, por enquanto a gente ainda tem água desses poços, mas se no próximo ano não houver inverno, olha, eu acho que já está na hora da população agir. Reunir clubes de serviços, associações. Eu acho que as igrejas deveriam se envolver, procurar com que a população se mobilize para cobrar desses gestores. Esses gestores, eles são os nossos representantes, são eles que vão ao governo do Estado, são eles que vão ao governo federal. Eles estão parados com relação a isso, se a população tem que cobrar. Vamos fazer com que esses políticos ajam, porque senão a situação está feia para todos. Alexandria está precisando mudar em todos os sentidos. Alexandria mudar não significa só mudar de fulano para cicrano, não. Alexandria precisa mudar na sua forma de fazer política, de administrar, de gerir os recursos públicos. Eu sou suspeito para falar de uma pessoa que era meu irmão Valdemar Veras, que tinha defeitos também, não era perfeito. Mas o modelo Valdemar Veras, ele infelizmente foi extinto. Ele era um funcionário público, ele devia satisfação aos seus concidadãos, ele prestava conta da sua administração diariamente, ele dava expediente diariamente, como não é comum nos atuais prefeitos, quando Raimundinho até está me surpreendendo, está sempre na prefeitura, mas a maioria dos prefeitos que quando entram, no outro dia já está com a bagagem pronta para ir para Natal.
e nos abandona aqui, deixa uma equipe, essa equipe geralmente não resolve. Então Alexandria precisa copiar, voltar no tempo e copiar o exemplo de Valdemar Veras, um prestador de serviço do município, que se interessava minuciosamente no desempenho das suas ações. Mas como você já foi um homem da terra também, eu queria saber a sua opinião. Eu não sei por que um benefício tão grande que são as barragens, ou um benefício como as barragens submersas, os governos não procuram um programa para construir, fazer um programa sério para construir barragens submersas. Será que é porque elas ficam enterradas, Manuel, e ninguém vê a obra? Jota, nesse campo aí eu já atuei como proprietário de terra e eu sei muito bem, a gente tem conhecimento das condições que tem de captar água subterrâneas. Eu tinha barragem submersa também, e sem contar que tem outros tipos de prática para conservar e conservar nosso solo e economizar água. Nós ainda continuamos aguando com aqueles canhões, onde a gente poderia ter a irrigação por gotejamento em algumas culturas, como fruticultura e outras. E a gente não se apega a esses pequenos detalhes, a gente primeiro paga para ver. A gente teve um caso aqui como da bananeira, e eu na época me reportei, fui mal entendido, até parei para não criar atrito, porque a gente do comércio é uma pessoa pública e não pode estar também se dispondo, mesmo que esse lado comercial não apague o meu lado cidadão, eu faço questão de dizer. Mas às vezes a gente tem que amenizar. Quando sai, pagou para ver, claro que já estaríamos nessa mesma situação, mas poderiam ter feito um racionamento anterior, e por questões políticas, para não desagradar A, B ou C, para não pegar mal o SAI, permitia que pessoas aguassem por inundação. Inundação é abrir um cano e deixar despejando no ar, inundando aquela área toda ali. Isso doía, para quem entende, dói no coração, porque você sabia que aquela água ia faltar. Então a questão da barragem submersa é só um dos itens e um dos mais importantes, porque, como você disse, sobe o lençol freático, melhora cacimbões, melhora tudo. Bom, Manuel, sem água não tem vida, e isso é lógico. Mas isso é um conjunto de fatores, detalhes, coisas pequenas que tornam-se uma coisa grande. Passa, antes de tudo, por uma questão de educação, para depois termos a conscientização, já educado, e o espírito educado, ter a conscientização de que nós precisamos fazer isso. Mas eu vou fazer se der certo. Não, hoje nós somos obrigados, não tem mais escapatória, a gente não tem mais outra saída a não ser consumir racionalmente a água, preservar todos os nossos mananciais, armazenar o máximo de água possível e tentar permanecer nessa região que é tão linda, tão rica, e por força desse descaso governamental a gente vive nessa penúria todinha. Eu só acrescentando, não está no assunto, mas você veja como a Alexandria deixa de crescer. Nós estamos com um projeto, nosso grupo empresarial, familiar empresarial, nós estamos com um projeto, isso só os mais íntimos sabem, mas eu vou tornar público agora, de construirmos um grande supermercado em Alexandria. Grande para os padrões de Alexandria, claro. A gente não vai fazer um Nordestão, um Carrefour aqui, mas um supermercado onde a gente pudesse oferecer todo o conforto, tudo que os grandes podem oferecer, trabalhar como os grandes. Eu volto a dizer, isso demonstra, isso ilustra o nosso amor e a nossa confiança nos potenciais econômicos e a nosso apego à Alexandria. Porque diante de toda essa situação que a gente está desenhando aqui, nós estamos com um projeto engavetado, inclusive já estamos com o financiamento pronto. Nós já estamos com um terreno apalavrado, que nós não vamos comprar, mas vamos alugar por décadas. E o Sebrae já à nossa disposição para fazer um plano de negócio. O plano de negócio é muito simples, porque nós já temos um negócio, nós já temos um faturamento e já temos uma clientela. Só para vocês verem, nós freamos todo esse projeto, que poderia render aí o quê? Nós hoje temos 25 funcionários. Poderiam render aí mais outros 25 funcionários, outros 5 pais de famílias empregados em Alexandria. Quer dizer, que quando o pessoal, o cidadão, ele deixa se levar pelo lado político e não cobra
o lado político partidário. O político é muito bom. O lado político partidário, às vezes, deixa de cobrar o seu correligionário para que tenha soluções melhores para Alexandria. Estou citando o meu exemplo, mas pode ter várias outras pessoas com outros projetos bons para Alexandria. Porque Alexandria é uma cidade viável, eu quero deixar claro isso. Só para ter uma ideia, nós temos a única agência aqui nessa redondeza do Banco do Brasil, centralizando. Nós temos o INSS centralizando também. Nós temos um setor de saúde que pode até não atender bem aos filhos de Alexandria, pelas carências. A gente também tem que ver o lado das casas de saúde, como eles funcionam, que a gente também não pode só cobrar, mas que atenda todo o estado. Nós temos um núcleo avançado da universidade que vem gente de outros cantos. Então nós temos outras inúmeras outras coisas que atraem, dá um bom fluxo de pessoas em Alexandria, e Alexandria é perfeitamente viável. O que é que impede? A gente poderia estar botando a primeira pedra, começar a cavar os alicerces, e daqui a um ano a gente ter mais 25, no mínimo mais 25 pessoas empregadas. A falta d'água. Quer dizer, consequência, resultado de toda a nossa omissão todo esse tempo para trás. Bom, esse foi mais um programa Conversa Livre. Eu acho que o papo está gostoso, a conversa livre está boa, e a gente poderia se estender por muito mais tempo, mas a gente tem um certo limite, né, por causa da internet. Agradeço de coração a sua presença, Manuel, e com certeza o nosso debate aqui poderá fluir e despertar até o interesse de algumas pessoas. Jota, eu queria também agradecer e dizer que me senti honrado com o convite da VIT TV, né? VIT TV na sua pessoa, conceituado jornalista da nossa terra, que a gente tem que valorizar. E dizer que foi motivo de orgulho e muito me honrou estar aqui. Poderíamos conversar um dia inteiro, porque você tem uma conversa agradável e a gente está tratando de assuntos que interessam a todos.